Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é uma aula com um exemplo do método de Pulse utilizado para cálculo de propagação de cheias em reservatórios. Esse exemplo está baseado nas características de uma barragem de controle de cheias localizada em Santa Catarina, no município de Ituporanga, que controla a vazão do rio Itajaí do Sul, que faz parte da bacia do rio Itajaí. O objetivo dessa barragem, reservatório, é controlar cheias nas cidades localizadas no Vale do Itajaí, a jusante de Ituporanga, como Rio do Sul e Blumenau. Essa barragem ela conta com um vertedor e um descarregador de fundo. Ela foi reformada recentemente, mas no nosso exemplo a gente vai considerar apenas essas duas estruturas de descarga, vertedor livre e descarregador de fundo, que o descarregador de fundo tem comportas, mas na nossa análise simplificada a gente vai considerar que ele funciona de forma livre. Essa é uma vista da barragem numa situação de vazão normal, ou seja, não há cheia, e a gente observa que o reservatório ele é mantido vazio para que seja utilizado seu volume para amortecer ao máximo uma onda de cheia. A tabela cota volume desse reservatório ela é dada aqui. A gente tem um nível mínimo na cota 368 metros, nesse caso o volume é próximo de zero, e o nível máximo na cota 408, nessa situação a gente tem 93,5 milhões de metros cúbicos que a gente teria armazenados nesse reservatório. O vertedor ele tem um comprimento de 65 metros. A soleira estava localizada na cota 399 metros, foi reformada também recentemente, a gente vai considerar essa situação, 399 metros, a cota da soleira, e a gente pode considerar um coeficiente de 1,8 para esse vertedor. A barragem também tem 5 dispositivos de descarga de fundo, são circulares, cada um com um diâmetro de 1,5 metros. A gente pode considerar um coeficiente de 0,6 para os descarregadores de fundo, e eles têm o seu eixo na cota 368 metros, ou seja, próximo praticamente do fundo do reservatório. O hidrograma de entrada que a gente vai considerar é uma onda de cheia hipotética com um pico de 4.000 metros cúbicos por segundo, que é um valor bastante alto para a realidade daquela bacia. E esse valor de 4.000 metros cúbicos por segundo acontece 8 horas após o início da cheia. Então também é uma cheia bastante rápida comparada com as cheias que realmente ocorrem na bacia. O intervalo de tempo dos nossos cálculos, ele poderia ser um intervalo de tempo qualquer, mas é preciso testar o intervalo de tempo para que ele seja suficientemente pequeno para descrever adequadamente a subida da onda de cheia. Então, o critério que se considera muitas vezes é que esse intervalo de tempo deve ser menor do que 1/5 do tempo de ascensão do hidrograma. Então, a gente tem aqui 7 intervalos de tempo ao longo da ascensão do hidrograma, ou seja, esse critério aqui está respeitado. A gente vai trabalhar então com um intervalo de tempo de 1 hora, que é o intervalo de tempo em que são fornecidos os dados do hidrograma de entrada. Como condição inicial, a gente vai admitir que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Então, como foi dado o hidrograma de entrada, com a primeira vazão igual a 33,2 metros cúbicos por segundo, a gente vai considerar que no primeiro momento também a vazão de saída é exatamente o mesmo valor, ou seja, o reservatório está operando em regime permanente. Está entrando 33,2 metros cúbicos por segundo e está saindo 33,2 metros cúbicos por segundo.
Primeiro passo da solução, usando o método de Pools, depois de formatado esses dados, é construir uma tabela que relaciona o volume e a vazão. A gente tem a tabela cota versus vazão, e a gente pode também incluir uma coluna adicional com a vazão do vertedor. A gente tem a equação do vertedor, as características do vertedor são dadas aqui. Então, para cada cota é possível calcular a vazão do vertedor e colocar nessa mesma tabela, que é a tabela original de cota versus volume. Também a gente pode incluir uma coluna especificamente com a vazão do descarregador de fundo. Então, a nossa vazão do descarregador de fundo aumenta de 0 quando o reservatório está absolutamente vazio, até 148,5 metros cúbicos por segundo, na cota 408. Nessa mesma cota, o vertedor estaria com uma vazão de 3.159 metros cúbicos por segundo. Portanto, o vertedor é muito mais eficiente para liberar grandes vazões do que o descarregador de fundo. Mas o vertedor só começa a operar na cota 399, que é a cota da sua soleira. No momento que ele começa a operar, o descarregador de fundo já está liberando 130,7 metros cúbicos por segundo. Nessa tabela, a gente vai acrescentar uma terceira coluna adicional, que é a soma para cada linha dos dois valores. Então, até a cota 399, a soma dos dois valores é exatamente igual à vazão do próprio descarregador de fundo, porque o vertedor não começou a operar ainda. A partir do momento que o vertedor começa a operar, então essa soma representa a soma desses dois valores colocados lado a lado aqui, em cada linha. Então, a vazão máxima possível de descarregar seria a soma aqui dos dois valores, que daria 3.307,5 metros cúbicos por segundo na cota 408. E para lembrar do método de Pools, a gente tem que acrescentar uma outra coluna ainda, que é dada por 2 vezes volume, dividido pelo ΔT, mais Q. O nosso ΔT foi estabelecido em 3.600 segundos, que é 1 hora. O volume está dado aqui, nessa coluna. Então, 2 vezes o volume dividido por ΔT, mais esse valor de Q, total, dá 0 na primeira linha. Na segunda linha, 2 vezes o volume dividido por ΔT, mais 33,2, dá 588,8. Lembrando que o volume nessa coluna aqui está dado em milhões de metros cúbicos. Então, seria 1 milhão vezes 2, dividido por 3.600, mais 33,2, é que dá esse valor de 588,8. Da mesma forma para as outras linhas dessa coluna. Então, a gente tem as curvas que relacionam 2S sobre ΔT mais Q com a vazão. E a gente tem a curva que relaciona a cota e a vazão do vertedor, e a cota e a vazão do descarregador de fundo. Então, a relação entre cota e vazão total é dada dessa forma. É importante observar como essa curva ela muda a sua forma no momento em que o nível da água atinge aqui a soleira do vertedor. A gente tem um crescimento bem lento, enquanto que só opera o descarregador de fundo. A partir desse momento em que é atingida a soleira do vertedor, a gente tem um crescimento muito rápido da vazão de saída. Então, é uma curva bastante não linear. E a gente pode também relacionar a cota com 2S sobre ΔT mais Q. E, finalmente, essa relação aqui entre 2S sobre ΔT mais Q e a vazão total. Lembrando que essas curvas são dadas apenas na forma de tabelas. As nossas condições de contorno, a gente tem a vazão de entrada, dada em todos os intervalos de tempo, e a gente vai, numa planilha, criar o mesmo hidrograma de entrada, porém defasado de 1 ΔT. Então, a gente tem aqui o mesmo valor que
aqui. Então, no primeiro intervalo de tempo, esse é o valor inicial da vazão de entrada, esse é o valor final da vazão de entrada. A gente admitiu que o sistema estaria em regime permanente, ou seja, a vazão de saída no início do intervalo de tempo é igual à vazão de entrada no início do intervalo de tempo, nesse primeiro intervalo de tempo. Essa vazão de saída, então, é igual à vazão de entrada. O volume inicial a gente pode estabelecer procurando na tabela que relaciona a vazão de saída com o volume, que a gente acabou de gerar essa tabela. Então, procurando aqui o valor 33,2, a gente encontra que esse valor 33,2 corresponde ao volume de 1 milhão de metros cúbicos, ou seja, a gente pode colocar aqui 1 milhão de metros cúbicos por segundo, que é o volume compatível com essa vazão de saída pela tabela. Então, a gente vai acrescentar mais uma coluna na nossa planilha. Essa nova coluna vai ter o valor do lado direito da equação da continuidade aqui, reorganizada pelo método de Puls, que é a vazão de entrada no início e no final do passo de tempo, são esses dois valores aqui, mais 2 vezes S sobre ΔT, sendo que S é o volume no início do intervalo de tempo, menos Q no início do intervalo de tempo, que também é conhecido. Então, todos esses termos são conhecidos, é possível obter esse valor. Nesse caso, deu 972,2 metros cúbicos por segundo, é a unidade desse valor. Mas o lado direito dessa equação é também igual ao lado esquerdo. Então, a gente pode dizer que 2S sobre ΔT mais Q no final do passo de tempo é também 972,2 metros cúbicos por segundo. Agora que a gente sabe qual é o valor de 2S sobre ΔT mais Q, a gente pode voltar na tabela que a gente construiu e, por interpolação, encontrar o valor correspondente à vazão total de saída no final do passo de tempo. A questão é como fazer a interpolação no Excel. O que a gente tem é que o valor de 2S sobre ΔT mais Q no final do passo de tempo é 972,2. Esse valor de 972,2 ele não existe na tabela. A gente tem o valor de 0, de 588 e de 4.248. Então, a gente possivelmente tem então o valor de 972,2 nesse intervalo aqui. Ou possivelmente não, certamente a gente tem o valor 972,2 nesse intervalo, ou seja, no intervalo entre as cotas 370 e 380. E a nossa pergunta é qual o valor da vazão correspondente a essa soma 972,2. Para identificar a posição do valor 972,2 na tabela no Excel, a gente pode usar uma função que existe no Excel que se chama corresp. No Excel, se eu coloco numa célula igual corresp, abre parênteses, e coloco o valor que eu estou procurando e a tabela, as células que compõem a tabela, eu posso encontrar a posição em que está o valor que eu estou procurando ou em que está o valor imediatamente abaixo do valor que eu estou procurando. Então, no nosso caso aqui, eu vou criar uma célula em que eu vou colocar esse texto aqui, igual corresp 972,2, eu estou procurando 972,2, na tabela de F2 até F11. F2 até F11 são os valores de 2S sobre ΔT mais Q, aqui na coluna F, da linha 2 até a linha 11. Estou fazendo minha busca nesse intervalo. E o resultado dessa função, na célula onde eu coloquei essa função, é 2, que significa que
na segunda linha dos valores da tabela que eu estou buscando, entre F2 e F11, na segunda linha, eu encontrei o valor, primeiro valor que é imediatamente abaixo de 972.2. Com base nessa informação, se esse é o valor que está imediatamente abaixo, então esse aqui certamente é o valor que está imediatamente acima. E as vazões correspondentes são as que estão ao lado na tabela, aqui e aqui. Então, com base nessa função corresp, que resultou na posição 2, eu posso identificar os 4 pontos, os 4 valores que vão ser necessários para fazer a interpolação linear. Então, na minha planilha Excel, depois de 2S sobre ΔT mais Q, eu criei uma nova coluna, que é a posição na tabela. Aqui eu coloco a função corresp igual corresp G2, onde G2 contém o valor de 2S sobre ΔT mais Q, ponto e vírgula, cota volume vazão, porque essa é a minha planilha da simulação, e a tabela está numa outra planilha, que eu chamei de planilha cota volume vazão, de F2 até F11. Quer dizer, eu tenho que buscar o valor 972.2 no intervalo entre F2 e F11 da planilha cota volume vazão, que é uma planilha que está ao lado aqui. E o resultado que eu obtive, nesse caso, foi 2, significa estar na segunda posição da tabela. Uma vez que eu sei essa posição, eu posso obter o valor dessa posição, que é o 588, na segunda posição. Para obter esse valor, eu utilizo a função índice. Então, uma vez conhecida a posição 2, usando a função corresp, eu uso a função índice do Excel para obter o valor, que é 588.8. A função índice do Excel, ela retorna um valor da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Então, eu vou usar igual índice, cota volume vazão, de F2 até F11, H2, simulação H2. Simulação H2 é o valor que está nessa célula aqui, na planilha de simulação. Então, eu estou pedindo para retornar o valor da posição 2. Obtive o valor da posição 2, que é 588.8. Esse é o valor imediatamente abaixo de 972.2. Para obter o valor imediatamente acima, eu faço novamente a busca com o índice, só que em vez de buscar a posição 2, eu busco a posição 2 mais 1, que é a posição seguinte, e obtenho 4.248, que é a posição seguinte da tabela, na coluna de 2S vezes 2S sobre ΔT mais Q. Eu vou fazer a mesma coisa para os valores de vazão, que é a coluna ao lado. Na posição 2, eu encontro 33.2. E na posição 2 mais 1, que é a seguinte, eu encontro 81.3 lá na tabela. Aqui estão os 4 valores que eu preciso para interpolar e obter o valor correspondente de vazão do valor 972.2 de 2S sobre ΔT mais Q. Então, aqui também 33,2 e 81,3 os valores de vazão que eu estou procurando. Reparem aqui, a célula marcada em verde aqui é a do valor seguinte. Em vez de utilizar o valor de H2 diretamente, eu estou usando o valor de H2 mais 1, que significa que eu estou procurando o próximo valor. Então, com esses valores conhecidos, aqui, a gente tem os 4 valores que a gente precisa para realizar a interpolação linear.
O valor mais baixo de 2S sobre ΔT mais Q é 588,8. Ele está abaixo do valor 972,2. E o valor acima é 4.248,0. A vazão abaixo é 33,2 e a vazão acima é 81,3. O que eu estou procurando é saber qual é o valor de vazão que corresponde a 972,2. Eu sei que é algum valor entre 33,2 e 81,3. Qual é o valor dessa vazão, então? Eu posso obter o valor dessa vazão somando a vazão do limite inferior, que é 33,2, mais o tamanho do intervalo, que é 81,3 menos 33,2, vezes a diferença entre x é 972,2, menos o x inferior, que é 588,8, dividido pelo espaço que tem entre o x superior, que é 4.248, e o x inferior, que é 588,8. Essa é a minha interpolação linear, que é uma regra de 3, basicamente. Então, essa equação eu vou colocar no Excel dessa forma aqui, na minha planilha, e ela vai ficar nessa coluna. E o valor que eu vou obter é exatamente o valor da vazão no final do passo de tempo. Uma vez obtido o valor da vazão no final do passo de tempo, e sabendo o valor de 2S sobre ΔT mais Q, eu posso calcular 2S sobre ΔT, que é basicamente esse valor menos esse, e obtido 2S sobre ΔT, eu posso obter o valor de S, que é o volume no final do passo de tempo, que agora eu tenho 1,6 milhões de metros cúbicos, nesse 1,7 milhões de metros cúbicos nesse resultado. Então, eu tenho a vazão no final do passo de tempo e eu tenho o volume no final do passo de tempo. A vazão no final do passo de tempo 1 passa a ser a vazão no início do passo de tempo 2. O volume no final do passo de tempo 1 passa a ser o volume no início do passo de tempo 2. Agora eu posso calcular os termos conhecidos, torno igual 2S sobre ΔT mais Q, encontro novamente a posição, faço a intervalação e obtenho os valores finais. E repito novamente para todos os pontos do meu hidrograma. A gente observa aqui que já no terceiro intervalo a posição da tabela muda para a terceira posição. Significa que o nível d'água aumentou, o volume armazenado aumentou e a vazão de saída também. Repetindo em todos os intervalos de tempo, eu obtenho o hidrograma de saída. Na verdade, o que eu estou procurando é esse hidrograma aqui, das vazões de saída. Esse aqui é no início do passo de tempo e esse aqui é no final do passo de tempo. Os dois hidrogramas são iguais, só eles estão defasados de 1 ΔT, ou seja, 1 hora no nosso exemplo aqui. O resultado, eu tenho aqui o meu hidrograma de entrada com um pico em 4.000 metros cúbicos por segundo e eu tenho o meu hidrograma de saída com um pico um pouco maior do que 2.000 metros cúbicos por segundo. Eu tenho um comportamento de um jeito aqui até o momento que começa a verter. Até aqui o reservatório controlou muito bem a cheia. A partir desse momento ele começou a verter por questão de segurança. Então também provocou uma pequena cheia, só que a vazão máxima foi muito menor do que a vazão máxima original. Então o reservatório aqui cumpriu seu objetivo de atenuar as vazões máximas e diminuir problemas de inundações a jusante. Uma característica importante é que a vazão máxima do hidrograma de saída, ela acontece exatamente no momento em que a vazão máxima, a vazão de entrada e a vazão de saída são iguais.
Nesse momento em que eu tenho a vazão de entrada igual à vazão de saída, é que ocorre o pico da vazão de saída. E isso acontece em reservatórios com descarregadores de fundo e vertedores não controlados por comportas. Então, isso sempre vai acontecer em barragens com estruturas de saída que funcionam de forma livre. Se houver comportas, as vazões máximas elas podem ser alteradas em função da operação de comportas, isso não vai acontecer. Mas em uma barragem com vertedor livre, descarregador livre, isso sempre vai acontecer. O máximo da vazão de saída acontece quando a vazão de entrada e a vazão de saída são iguais. Então aqui o início do vertimento e o pico da saída apenas um pouco maior do que a metade do pico da vazão de entrada, nesse exemplo hipotético. O reservatório continua esvaziando também um bom tempo depois do final da cheia, através do dispositivo de saída. Bom, esse foi o exemplo de aplicação do método de pools para propagação de cheias em reservatórios. Lembrando que esse é um método que considera o reservatório como um sistema adimensional e ele pode ser aplicado para reservatórios de qualquer tamanho, mas em alguns casos, com reservatórios muito longos, não é possível desprezar a declividade da linha d'água dentro do reservatório, e nesse caso o método de pools ele serve apenas como uma primeira aproximação. Ele não deveria ser aplicado em reservatórios muito longos e rasos, onde essa hipótese da linha d'água horizontal no reservatório ela não se cumpre. Até mais.